Olá pessoal, graça e paz, que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, sua alma e o seu coração. Uma palavra para a nossa meditação. A Bíblia diz que o precipitado peca. Tem um provérbio popular que diz que o precipitado come quente, come cru e queima a boca. Então eu quero deixar uma palavra de reflexão para nós, que está no livro de Provérbios, que fala acerca da precipitação. O tema é a impaciência, derrota dos homens. Os crentes imaturos são sempre impacientes, são sempre precipitados, são sempre apressados, querem resolver algumas coisas atropelando o curso natural, adquirem mais com prejuízos, com perdas. Então, eu estava analisando aqui agora. A impaciência pode acarretar graves consequências em nossa vida, carreira, chamada, vida profissional, em todas as áreas. Abraão, ele sofreu e criou um grande problema para Deus por uma precipitação, por impaciência, porque Deus prometeu para Abraão e Sara que das entranhas deles nasceria o filho da promessa. Mas todos sabem que Abraão e Sara precipitaram, não tiveram paciência o suficiente para esperar o tempo de Deus em suas vidas, para esperar o tempo de Isaac chegar na plenitude da vontade de Deus. Não tiveram paciência, então a Bíblia diz que Abraão coabitou com Agar. E ela gerou um filho chamado Ismael, como todos sabem. E Ismael foi um grande problema para Deus a princípio e para Israel, porque todos sabem que a descendência de Ismael são os árabes hoje, que cercam Israel. Eles querem ver o inferno e o capeta e não querem ver Israel. E só não destrói Israel porque o anjo do Senhor está naquela terra ali guardando Israel por promessa de Deus. Então, meus irmãos, Abraão foi impaciente e arrumou um grande problema para Deus e para a sua geração futura, que é Israel, até hoje sofre com os descendentes de Ismael. Então, ele não era o filho da promessa. O filho da promessa foi o que veio depois no tempo de Deus. Ismael é filho da precipitação, filho da impaciência, filho da vontade humana, filho do desejo da carne, filho do forçado homem. Agora, Isaac é filho do tempo de Deus, filho da promessa, filho da bênção, filho da herança, filho que deu sequência aos projetos de Deus e divinos. Aleluia! A Bíblia fala para nós também que Moisés, quando estava no Egito, ele não teve a paciência de esperar o tempo certo de Deus o levantar para arrancar o povo de Deus do Egito. E a Bíblia diz que eles estavam num determinado lugar e ali um egípcio começou a discutir com o hebreu, a brigar, a contender, e Moisés apressadamente, precipitadamente, impacientemente, não esperou o tempo de Deus e então matou um egípcio e escondeu debaixo da areia. E a Bíblia diz que num certo dia ele estava lá para
apaziguar uma discussão, e chega alguém e diz: eu vi você escondendo aquele egípcio que você matou debaixo da areia. Então, meu irmão, existe alguém te observando, existe alguém me observando. Deus está te observando, Satanás está te observando. Não é isso que nós vemos lá no livro de Jó, quando Deus diz para Satanás: observaste o meu servo Jó, justo, reto, íntegro e desvia do mal? Satanás, em contrapartida, também estava o observando e disse: é claro que eu tenho observado, e é claro que ele é fiel. Tu cercas ele de bens, como ele não vai ser fiel? Toca em tudo quanto ele tem e verá se permanece fiel. Então Deus permitiu, e ele perdeu a princípio tudo. E quando Satanás diz: agora ele peca, agora ele abandona Deus, agora ele larga Deus, ele rapa a cabeça, rasga a veste, rasga a alma, bota a boca no pó e dá um braudo. O primeiro nocaute em Satanás. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Adore a Deus em toda circunstância da sua vida. Adore a Deus em todas as maneiras do dia a dia da sua vida. Adore a Deus com dinheiro, sem dinheiro, com alegria, sem alegria, com casa, sem casa, com carro, sem carro, com porta aberta, sem porta aberta. Adore o nome do Senhor, porque Ele é digno de toda glória e honra para sempre. Alamande canta lamacheia, ora marracito robachequitalabahas. Eu sinto a glória de Deus aqui. Que Deus te abençoe, amado. Existe alguém te observando. Os homens estão te observando. Lembra aquela mulher rica que falou para o marido assim, acerca de Eliseu: eu tenho observado esse homem e tenho visto que é um santo homem de Deus. Aleluia. Então, meu irmão, os homens te observam, a igreja te observa, os vizinhos te observam. Aonde você vai, alguém está te observando. Fique esperto, meu irmão. Então o que acontece? Quando Moisés ouviu aquilo daquele cidadão, ele ficou com medo do caso chegar a Faraó e ele ser descoberto e ser punido. Então ele foge para o deserto e passa lá alguns longos anos, 40 anos sendo preparado por Deus. Ele foi preparado 40 anos no palácio de Faraó. Ele foi preparado mais 40 anos lá no deserto, para depois ser usado por Deus em 40 anos, conduzindo o povo pelo deserto. Então, meu irmão, espera o tempo de Deus. Vale a pena esperar o tempo de Deus. Pregador, cantor, pastor, membro, servo, escravo de Jesus Cristo, sossega o seu coração. Eu expulso e repreendo agora todo espírito de agitação na sua alma, todo espírito de inquietude na sua alma, todo espírito de perturbação que está te forçando a tomar uma decisão precipitada, a tomar uma decisão que não é o tempo. Deus manda eu te falar: sossega, acalma, ainda não é o tempo. Se você tomar uma decisão agora, vai tomar precipitada. Sossega, seja paciente, porque a hora e o tempo de Deus vai chegar no seu ministério, na sua vida, no seu trabalho, na sua chamada, no seu pastorado. Vai chegar em nome de Jesus. Creia, seja paciente, se contenha. Então Moisés, o que ele fez? Fugiu. E, consequentemente, Moisés saiu fora do tempo. Bendito seja o nome do nosso Deus. Então,
E temos tantas outras pessoas. Pedro quase matou Malco, quase matou Malco. Ele arrancou da espada e quase destruiu Malco por precipitação, por impaciência. Então, meu irmão, seja paciente. Saul perdeu o reino. Saul perdeu o reino porque ele foi impaciente. Samuel disse: fica aqui, eu vou fazer uma viagem, reúne o povo, mas não sacrifica, não celebra, só quando eu voltar. Os dias foram passando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele ficou impaciente porque alguns estavam indo embora e ele sacrificou, e a ordem de Samuel era para esperá-lo. O que acontece? Ele então sacrificou. Quando ele sacrifica, Samuel chega e ele então Samuel diz: cadê o povo, Saul? O senhor estava demorando, então eu sacrifiquei, mas não leva a mal não, que da próxima eu espero. Samuel disse: não vai ter próxima, Saul, você não está entendendo. Não vai ter próxima. Você estava sendo provado por Deus, e se permanecesse paciente e fiel, Deus confirmaria agora o seu reino para sempre. Mas por causa da sua impaciência, ele já busca um substituto para o seu lugar, e você está rejeitado. Então a impaciência custa perdas irreparáveis. Impaciência custa separação, custa muita gente jogar fora a chamada, a vocação, tudo de bom que Deus deu. Então Saul perdeu o reino pela impaciência. Maturidade não se alcança apenas lendo um livro, é preciso passar pelas provas e vencer. Que Deus possa te abençoar. Sansão contou seu segredo para Dalila. Ele foi impaciente, perdeu a paciência e perdeu a sua bênção. Perdeu a moral, o caráter e foi rejeitado por Deus. Meu irmão, seja mais paciente. Dalila foi vencendo Sansão pelo cansaço. Dalila foi vencendo Sansão pela paciência, até que ele ficou impaciente e contou o segredo. E ela diz: os filisteus vêm sobre ti. E ela disse, e quando ele diz: me levantarei e me livrarei como das outras vezes. Mas a Bíblia diz, ele não sabia que o Espírito de Deus não estava mais sobre ele. Então foi o maior fracasso da sua vida. Meu irmão, a impaciência faz com que o Espírito Santo se ausente de nós. Seja paciente, espera no Senhor. Espera, pois, pelo Senhor. Espera o dia do Senhor na sua vida. Espera a hora, espera o momento de Deus lhe abrir a porta, de Deus te honrar, de Deus te abençoar, de Deus prosperar o seu ministério, de Deus te levar para onde Ele determinou. O melhor lugar, o lugar mais seguro, mais abençoado, é dentro da vontade de Deus. Ainda que nos custe lágrimas, sacrifícios, gemidos, ainda que nos custe sofrimentos e angústias, mas o lugar mais especial e seguro é dentro da vontade de Deus. As provações visam a glória de Deus. Jesus disse que o cego de nascença nasceu cego para que nele se manifestasse a glória de Deus. Tenha paciência, tem coisa que está reservado para que Deus seja glorificado na sua vida, na sua casa e no seu ministério. O Senhor Jesus disse acerca da enfermidade de Lázaro: esta enfermidade não é para a morte, mas é para que Deus seja glorificado.
Esse tempo de escassez, de lágrimas, de angústia, de sofrimento, não é para desonra, não é para morte, é para que Deus seja glorificado na sua vida, sua casa, sua família e seu ministério. Espera o tempo de Deus e o Senhor abrirá o céu sobre a sua vida e a sua casa e te fará crescer, crescer e crescer. E te honrará em todas as coisas, em todos os momentos. Não seja impaciente. Moisés não entrou na terra prometida por causa da sua impaciência. No livro de Êxodo, Deus manda ele tocar na rocha. Mas no livro de Números, Deus manda Moisés falar com a rocha, para que o nome dele fosse santificado diante da congregação de Israel e para que o nome dele fosse glorificado. Mas Moisés estava tão estressado, tão agitado no seu espírito, que ele tocou 2 vezes na rocha forte. E a rocha era Cristo, tipificava Cristo. E ele tocou irado 2 vezes e saiu muitas águas. Mas por causa daquela impaciência, Deus não permitiu que entrasse como humano, como homem, na terra prometida. Então, meu irmão, a impaciência traz muitas perdas para nós. Seja paciente, tranquilize, descansa nos braços do Senhor Jesus e Ele vai fazer o tempo chegar. Amém, meu irmão? Essa é a palavra para a sua vida. Não seja precipitado, seja paciente. Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Ele olhou para mim, se virou para mim e veio ao meu encontro. Trouxe o cumprimento da promessa, tirou-me um charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha e me deu vitória. Colocou um cântico de vitória na minha boca, diz o salmista. Então, fique em paz, seja paciente e glorifica, adora e exalte o nome do Senhor, porque o que Ele prometeu, o que Ele falou a seu respeito, Ele vai cumprir, porque Deus não mente. A Bíblia diz, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Recamande raçu de baxeri canta lamas. Ora mahacitari barras. Deus é verdadeiro, meu irmão. O tempo da honra vai chegar. O tempo de cantar vai chegar. O tempo de se alegrar. O tempo da prosperidade. O tempo da bonança. O tempo de Deus deslanchar seu ministério vai chegar em nome de Jesus. Receba a virtude do Espírito Santo, receba graça, receba poder para você ser paciente e esperar o tempo de Deus. Abraço!